Tudo bom? Esse aqui é o Física Fora da Escola e a gente está aqui com o João Hélio. O João Hélio é sócio-coordenador aqui da WhatsApp São José. Ele fez bacharelado em Ciência e Tecnologia, bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e pós-graduação em Gestão Pública. Tudo bom, João? Tudo Como é que certo, você está? Bruno. Obrigado pelo convite. Espero contribuir com você e com sua audiência. Isso aí. Lembrando que a gente gostaria de agradecer ao WhatsApp São José e a todo mundo que apoia esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de curtir esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, tá? Para a gente poder convidar pessoas que têm um assunto relevante, uma coisa legal para contar a respeito de ciência, de tecnologia, de física e de intercâmbio, né? Primeiro, antes de você falar um pouquinho mais sobre o processo do intercâmbio, conta mais um pouquinho onde é que você nasceu e como para onde você foi fazer intercâmbio, como é que foi isso aí? Conta um pouquinho mais. Então bora lá, vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou natural de Salvador, na Bahia, e eu entrei na Universidade Federal da Bahia, né? Para fazer o curso de CIT, né? Bacharelado Interdisciplinar. Para quem não conhece, o Bacharelado Interdisciplinar ele é um curso em que dividido em duas partes. É uma graduação de 3 anos, em que você escolhe uma grande área, né, seja ciência e tecnologia, ou humanidades, ou artes, ou saúde. E dentro dessa grande área você tem liberdade para estudar matérias que te interessam da grande área de exatas. Então, por exemplo, no meu caso, eu queria ir para geologia. Eu peguei matéria de TI, né? Peguei de física, peguei de engenharia de produção. Legal. Fiz assim, eu explorei para ver qual eu ia me identificar mais, né? E o curso já tem essa possibilidade da pessoa escolhendo qual matérias vai conhecer. Exatamente. Legal. Essa é a proposta do BI. Qual é a ideia? A ideia é que a pessoa que vai fazer uma graduação, porque normalmente quem vai entrar para fazer uma graduação ainda não tem certeza do que quer. Né? Geralmente são pessoas ali com 17 anos, 18, estão saindo do ensino médio e ainda não tem uma ideia muito bem formada do que quer. A ideia é você ter um contato com a área que você acha que tem interesse e lá dentro ir se descobrindo, sabendo qual é a sua vocação profissional, né? E eu segui esses passos, a minha ideia lá dentro começou com TI, né? Depois foi para geologia, depois geofísica, depois, enfim, deu uma volta lá dentro e aí abriu o processo do intercâmbio, do programa Ciências Sem Fronteiras, um programa fantástico, que foi lançado em 2011 pelo governo federal. Infelizmente durou só 6 anos, né? Mas a ideia do programa era proporcionar bolsas de estudos para as universidades federais, né? Para os alunos, para que você pudesse fazer parte do seu programa, da sua graduação em outro país. Sim. E aí foi aí que eu me candidatei para Ciências Sem Fronteiras. Fiz o processo, fiz a prova do TOEFL, que é a prova internacional, né? Até aí eu não tinha estudado inglês, tudo que eu sabia era... já vai uma dica para vocês, tudo que eu sabia eu tinha aprendido com música, com série e tal. Mesmo assim eu fiz a prova, foi aprovado. É isso aí. E aí fui para os Estados Unidos. Show de bola. Esse processo, o teu bacharelado é parecido, me corrija se eu estiver errado, mas parece um pouco com o undergraduate dos Estados Unidos, né? Sim. Tem similaridades entre os dois, né? Bem parecido. Se eu não me engano, é o Community College. Sim. Que são 2 anos de matérias abertas, né? Para depois você fazer o undergraduate. Sim, sim. Isso não é comum na maioria das faculdades. A maioria das faculdades você tem uma carreira fechada e as matérias são todas obrigatórias, você só pode escolher outra matéria que é alternativa, né? Que é opcional. Beleza. E onde você foi fazer o intercâmbio? Como é que foi? Pronto. Dentro da parte de escolha, de onde você quer ir, né? Primeiro eu fiquei entre Japão e Estados Unidos. Eu fiquei entre os dois, mas eu preferi ir para os Estados Unidos por causa da cultura que era mais próxima, né? Para o choque não ser tão grande. E eu escolhi 3 universidades no Nordeste dos Estados Unidos. A minha ideia era experimentar um clima diferente, né? Algo totalmente diferente de Salvador, que o Nordeste, é quente a maior parte do ano e tal. Então eu concentrei as minhas escolhas no Nordeste dos Estados Unidos, para ter essa experiência mais deep dive, né? Mais aprofundada.
Porém, a universidade que me aceitou foi sim do Nordeste, foi da Pensilvânia. A IUP, que é IUP, né, em português, que é Indiana University of Pennsylvania. E aí foi para lá que eu fui, uma cidade bem pequena, focada na universidade, mas assim foi espetacular. Muito legal. E o que você estudou lá? Como é que foi a experiência lá? Pronto, vou lá. Lá eu fui registrado no processo como dentro da prova do TOEFL, né? Só para vocês entenderem o contexto. A depender da nota que você tirava, você iria para fazer ou 6 meses de inglês mais um período na graduação, 3 meses de inglês mais um período na graduação ou direto para a graduação. Minha nota me possibilitou 6 meses de inglês mais algumas matérias da graduação. Então eu fiquei 6 meses no curso intensivo de inglês lá. Então eu estudei muito, fiz muito estudos, né, da língua inglesa e tudo mais. E pós o curso da língua inglesa, você faz uma prova do TOEFL novamente, para ver se você é elegível para entrar na universidade. Sim. Para você ter ideia, a IUP ela aceitava a nota de 500 no TOEFL. Então, se você tirasse 500 ou acima de 500, você estava elegível para entrar. E aí eu também tirei essa nota, entrei. E aí, então, o primeiro objetivo é aperfeiçoar a língua inglesa. Exato. Beleza. E aí tem novamente a prova do TOEFL e aí você vai para as aulas tradicionais. Exatamente. Aí você escolhe. Eu estava registrado como geologia. Né? Então, minhas matérias foram teoricamente voltadas para a área de geologia, mas eu tive liberdade lá também de escolher matérias diversas. Então eu peguei cálculo 1, né? Cálculo A, não sei, depende da universidade. Cálculo A, aí eu peguei mineralogia, peguei física também. Porque cálculo e física eu já tinha pegado na Bahia, né? Mas eu queria comparar. Sim. Para ver qual é a diferença do ensino nos Estados Unidos e o nosso. E qual foi a conclusão que eu cheguei? O nosso ensino é muito mais focado em cálculo. O ensino deles é muito mais superficial. Então, assim, eu tive uma grata surpresa dos americanos, os professores, inclusive, quando a gente falava que era brasileiro, né? Se apresentava e falava, você é brasileiro? Então você é bom de exatas. Faz aí tal coisa. Que legal. Eu fiquei, cara, como assim? Aí depois eu entendi. Nas dinâmicas, em grupo, geralmente eu que fazia os cálculos. Então, a gente já tinha essa fama lá, o brasileiro tem fama de ser bom em exatas lá. Porque tem uma cobrança muito grande da faculdade aqui, né? Muito grande. Legal. Muito grande. Bom. Eu tive um amigo também e aí as áreas podem ter sido um pouco diferentes, mas um amigo também que fez o Ciências Sem Fronteiras, ele falava que tinha muito mais disciplinas práticas, ou o conteúdo era muito mais prático. Aqui a gente dá um ponto de vista bastante teórico, né, às vezes voltado para a pesquisa, e lá geralmente as matérias eram mais voltadas para a aplicação prática. Você sentiu isso também por lá? Sim. Em cálculo, que em tese é mais teórico, né? Todo o nosso curso de cálculo, pelo menos na Universidade Federal da Bahia, é assim, é muita teoria, limites, derivadas, integral, etc. E lá não, lá a gente viu um pouquinho de derivada, viu um pouquinho de limites e já tinha aplicação prática em gráficos, em programas e tal. Então realmente não pareciam que eram duas matérias diferentes. Sim. Mesmo tendo legal. mesmo nome, né? Sim, sim. Como é que foi o processo para conseguir o visto, a viagem? Como é que foi esse processo? Você teve alguma dificuldade? Você tem alguma dica para dar para quem está tentando também fazer algum tipo de intercâmbio, estudar lá fora? O que você viu aí nesse processo? O processo do visto, ele foi totalmente patrocinado pelo governo federal, né? Então, as custas, a comprovação de renda, tudo isso foi o governo federal que emitiu os documentos. E a Universidade Americana, ela validou, né, junto ao consulado, aos documentos que eu apresentei lá no consulado lá em Recife. E para mim foi muito tranquilo, sabe? Eu fiz a entrevista, as perguntas normais, né? Para onde você vai? Quem é que vai financiar? Entrevista no consulado? No consulado. Tá. Para tirar o visto, né? Então foi muito tranquilo.
poucos dias já foi emitido, imediatamente foi aprovado. Logo após a aprovação, e aí a gente foi lá também, pegou o passaporte com visto, foi bem tranquilo. Questão de chegada nos Estados Unidos, imigração, etc. Eu confesso para você que eu não consegui identificar bem onde era a imigração, porque foi tudo tão rápido. Não teve nenhum constrangimento, ninguém te parou na entrevista quando chegou lá, foi tranquilo. Tranquilo. Show de bola. Só tinha algumas coisas que a gente era aconselhado que a gente evitasse falar. Sim, né? claro. Então, mesmo em online, em piadas, etc., era bom a gente evitar de falar algumas coisas, porque tudo isso poderia criar algum tipo de problema, né? Tem o brasileiro, que quer brincar o tempo todo, quer zoar, fazer piada com todo quanto é tipo de assunto, mas quando o assunto é imigração, viagem, a gente tem que tomar cuidado até com o que fala online, porque se aquilo for entendido como algo ruim, mesmo que seja uma piada, uma brincadeira, que a gente sabe de casos de pessoas que fizeram piadas com certas coisas que não podem fazer lá para os Estados Unidos, o pessoal não gosta, não sei o que lá. Ultimamente tem tido as questões políticas, né? Então, se o cara foi lá, falou mal do governo americano na rede social, aí já conta ponto contra, né? Então tem que ter todo aquele cuidado na nossa presença nas redes sociais, né? Não é só uma brincadeira, a questão é séria. E eles olham tudo, eles prestam atenção em tudo. Uma parte, Bruno, você estava falando de algum constrangimento que eu estava varrendo, né? Na verdade, teve um assim, só que foi quando a gente foi visitar Washington. Eita! O Museu do Holocausto, né? E dentro nos museus, a entrada para o museu é mesmo padrão do aeroporto, né? Sim. O que acontece? Eu estava com a garrafa de água dos meus colegas. A minha e de mais 2 colegas brasileiros que foram comigo para... 3 garrafas d'água. Dentro da minha mochila. Tá, beleza, pra mim era normal, né? Só que quando eu entrei para passar no raio-x, aí bipou. Essa garrafa de água aí. Aí o cara falou assim, 3 bottles. Aí já veio o segurança, senhor, por favor, pode me acompanhar? Nossa. Aí pegou, abriu minha mochila, aí a policial chegou, pegou a garrafa de água. Essa garrafa, isso aqui é água? Tá falando, não, é água. Você pode beber, só que beber, ela não falou drink, ela falou sip. Can you sip the water? Eu sip? Ela, sip the water. Eu sip. Aí ela fez assim, sip. Aí eu peguei a garrafa, sip? Ela, yes. Aí vai sair lá. Rapaz, sip também é beber. Entendi. Muito bom. Pior os perrengues que a gente passa. Nunca mais esqueceu. Nossa, não esqueci mais nunca. Sip the water. E aí, falando um pouco do processo anterior, só pensando em outras pessoas que vão fazer outros tipos de processo, tem vários tipos de visto, né? O seu visto foi para estudos, e aí uma coisa que eu entendo que faz sentido em qualquer processo de viagem, de imigração, é o que a pessoa vai fazer lá fazer sentido, ser aceitável pelo outro governo. Então, por exemplo, você claramente foi para fazer estudos, para estudar na área que você estava disposto. Então, como isso fica claro e tem o respaldo da tua faculdade, do governo local e tudo mais, a aprovação acaba sendo mais rápida. Exato. E aí o teu processo foi, eu imagino, né? Em algum momento surgiu o edital público do Ciências Sem Fronteiras. Você foi lá, enviou os seus documentos. Uma vez que eles têm todos os seus documentos, isso é repassado para a embaixada. E aí dá prosseguimento ao processo de visto e tudo mais. É por aí, né? Foram 3 etapas. Tá. A primeira é a aprovação da minha universidade. Sim. Eu tinha que ter um score alto na UFBA. Teve uma seleção local, né, no caso. Isso. Tá. Aqueles que aplicaram para serem minimamente elegíveis tinham que ter um score aceitável e ser recomendado pelo coordenador do curso, né? Depois dessa etapa veio o TOEFL, o teste de inglês. Que é o inglês, a língua. A proficiência, né? Aí eu tinha que ter uma nota mínima de 460 no TOEFL para ser elegível. E aí após o TOEFL, aí vem a aplicação para uma universidade americana. Aí alguma universidade americana tem que te aprovar. E aí veio uma aplicação,
umas 4 redações. Eita! O que você quer estudar geologia? Aí tem carta de recomendação do ensino médio, Nossa! Dos professores da universidade. Se tinha algum trabalho extra que eu fiz. Nossa, aí foi a parte mais burocrática. Burocrática. E como é que foi a estadia lá? Você foi bem recebido? Como é que foram os seus colegas? O tratamento foi legal? Você fez amigos lá? Como é que foi? Eu fui com a mente bem aberta, sabe? Existia uma apreensão, não é? Porque a gente ouve muita coisa aqui no Brasil sobre preconceito, né? E tudo mais. E eu fui para um estado que a Pensilvânia, ela é um dos estados mais conservadores, né? Então, eu fui para a Pensilvânia com mente aberta, em momento nenhum fazendo pré-julgamento. Eu fui para experimentar a cultura e ver como era a cultura lá. Até hoje eu digo que eu nunca fui tão bem recebido na minha vida em lugar nenhum como foi lá. Que legal. Em restaurante, em shopping, sabe? Eu fui muito melhor recebido em Indiana do que em Salvador, vamos dizer assim. Para você ter ideia. As pessoas extremamente acolhedoras, humanas. Lógico, aí eu estou falando de uma cidade pequena, né? Quando eu fui para Nova York, que é uma metrópole, né? Uma megalópole, né? E eu pensei que teria esse impacto negativo. Não foi. Não houve diminuição desse tratamento, sabe? A gente foi para vários lugares, foi para vários museus, Empire State, Statue of Liberty, vários lugares. Restaurante italiano, mesmo tratamento. Legal, sabe? muito legal. Então, assim, mudou minha mente. Falei, cara... e em relação a medos também, né? Muita gente tem medo de tentar algo novo por causa de X, Y, Z. Será que não vai dar certo? Será que vai ser legal? Mas como são as pessoas lá? Se eu for poder recomendar para quem está assistindo a gente, está pensando em fazer um intercâmbio ou tomar uma decisão diferente na vida, de mudar de lugar, etc. Vai, vive, depois tira a conclusão. Sim, verdade. Muito bom. Isso aí. O que você sentiu de diferença em relação à educação lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil? O que mais que você viu de diferente? Como é que você compararia aí esse processo? Educação em termos sociais ou... Educação superior. Superior, na faculdade. Uma das coisas que eu tive lá e eu trouxe para a WhatsApp é o que eu chamo de office hours. Então, os cursos de graduação, as matérias, tem um momento em que você assiste a aula. Sim. E tem um momento e tem horas reservadas que os professores ficam disponíveis só para tirar dúvida. Sim. Que isso eu achei muito legal. Não existe isso na UFBA. Eu acho que nenhuma faculdade. O máximo que eu tinha na faculdade era passa lá no escritório, na sala tal, que eu vou estar lá a tal hora. Às vezes estava, às vezes não estava. Depende do professor, depende do dia, depende do horário. Isso foi legal. Varia. Legal. Eu notei também que a estrutura, né? A estrutura também é muito bem feita, muito bem conservada. Lógico, o conceito de... A Indiana é uma universidade pública, mas o conceito de público lá é diferente daqui. Sim. Mesmo sendo pública, ela é paga. Sim. Só que paga com valores um pouco menores. Existe um subsídio, né? Tem um subsídio. Então, o respeito à propriedade e o cuidado dos laboratórios, enfim, é muito maior, sabe? Então, assim, a condição das aulas, os professores são muito mais disponíveis a ajudar. Eu senti muito isso. Eu senti dificuldade na matéria de oceanografia, se eu não me engano, porque a gente fazia muita alteração de medidas, né? Transformação de pounds para quilos, enfim. Você tem que fazer toda hora uma medida diferente. Eu não estava acostumado com as medidas americanas. E o professor me ajudou demais, muito, sabe? E estava disponível. Outros professores também. Então, assim, esse calor que é tipicamente nosso, eu aqui sentia falta, sabe? Esse auxílio na sala de aula das universidades. E eu gosto você é meu aluno, você sabe, eu gosto também de dar esse tratamento e tal. Então isso também foi uma coisa que me marcou bastante também. Legal.
Muito legal. O que você sentiu de dificuldade em relação à língua e como é que você superou? Tipo, você foi para lá com um nível de inglês, chegou lá, enfrentou as dificuldades, o que você passou, como é que você deu um jeito, como é que foi? Boa. Como eu falei, eu não aprendi inglês, até então não tinha aprendido inglês com curso, nunca tinha feito curso de inglês. Eu tinha aprendido com música e com série. Sim. Então, eu entendia bem, eu falava bem, mas eu não sabia escrever bem. Então, eu tinha muita palavra que eu conhecia, mas eu não sabia escrever. Sabe? Então, assim, foi um choque. Foi aí que nas matérias de reading, de writing, que fui aperfeiçoando e tal. E percebi, cara, esse é meu gap. É aqui que eu preciso focar, melhorar, né? Outro ponto também, a questão da desenvolvimento de atividades escritas. Eu ficava confuso se eu primeiro fazia em português para depois passar para o inglês ou se já fazia direto em inglês. Isso foi uma dor de cabeça enorme, porque eram redações. Imagina você escrever 30 linhas em português e depois 30 em inglês. Então, dava trabalho. Então, eu acho que essa foi a parte que mais senti, assim, a questão de desenvolver essas partes que eu estava com um gap mais forte, sabe? Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. A parte da leitura, eu comecei pegando um livro muito ruim para ler. É o que eu falo sobre a questão do tipo de livro para leitura, né? Livros com narrativas fortes, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, são péssimos para ler. Para começar, né? Para começar, são péssimos. Aí eu entendi que eu tinha que ir para algo mais tranquilo, histórico, autoajuda e tal. E aí eu senti que a leitura parecia que era português. Aí eu me senti bem. Falei, cara, é aqui o caminho. E aí fui embora. Fui indo embora. Aí podcast, comecei a assistir também em inglês e tal. Aí eu senti que eu tava bem, né? Tava no caminho, boa. O que você vê no Brasil que você não enxergou mais em lugar nenhum, dessa tua experiência, da tua viagem, até do que você conheceu depois? O que você só encontrou de positivo, de preferência, né? Aqui no Brasil? A comida. A comida você não encontra em outro lugar? Não, tinha feijão por lá? Como é que era? Feijão doce, enlatado. Era um enlatado, né? Igual aquele do pica-pau. Igual do pica-pau. E assim, cara, a alimentação é um negócio importantíssimo. Teve um momento que nós três, primeiro foram 3 brasileiros que chegaram na IUP, depois chegaram mais 10, né? Por aí. Ficaram 13 brasileiros lá. Teve um momento que a gente estava literalmente depressivo por causa da comida. A gente estava cansado de comer pizza banhada a óleo, sanduíche de salmão, a gente queria arroz e feijão, sabe? E, cara, aí sentiu muita... Minha irmã, ela mandou pra mim o azeite de dendê. Eita! Vou mandar pra você. E aí a Luana fez uma muqueca de... Nossa. Pessoal, você comeu sozinho ou dividiu com a turma? E tinha os amigos nossos internacionais que comeram também. Japoneses, colombianos. Legal. Massa. E assim, a comida faz falta. Faz muita falta. Tem um colega meu, coordenador também, no curso de formação dos coordenadores, ele falou sobre comida e tudo mais. Ele falou, João, eu fui para a Itália comer a pizza italiana. Cara, muito boa, mas não se compara à pizza brasileira. A pizza brasileira. Caramba! Mas é porque a gente mudou completamente, né? A pizza é uma das comidas do mundo que a gente trouxe pra cá e transformou completamente. Mas adaptou. E eu comia a pizza italiana em Nova York. Sim. A italiana barra americana. Era muito boa. Sim. Mas nossa comida é a melhor. De longe. Muito bom. Boa parte do nosso público é a galera que está fazendo faculdade, está estudando na área de exatas. Física, matemática, tecnologia, computação e tudo mais. O que você dá de dica para essas pessoas que pretendem ou fazer um intercâmbio ou buscar uma oportunidade nos Estados Unidos, em outro país? O que você deixa de dica aí para essas pessoas? Procurem saber sobre mestrado pago. Mestrado e doutorado pago nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, né? Tem em outros lugares mais. Mas os Estados Unidos é onde tem maior quantidade de oportunidade. Esse programa eu ia fazer ano passado. Sim. Que é o seguinte, você tem como aplicar para essas bolsas
Não é? O governo americano ele solta bolsas anuais, a depender da universidade, enfim, os departamentos que controlam esse orçamento para as pesquisas. Sim. Então, se por exemplo você é da área de engenharia de dados e quer fazer pesquisa em cloud, né? Em AI, por exemplo, tem professor nesse exato momento que precisa contratar algum auxiliar, mestrando para fazer a pesquisa tocar. Sim. Então existe muito essa janela, né? Procurem saber como funciona, não é difícil de se candidatar, o ideal é você ir para o site da universidade e entrar em contato com o coordenador, diretamente, e-mail, o que seja. Se tiver alguém que já está estudando lá, que foi assim que eu fiz. Eu entrei em contato com uma professora minha de inglês lá da UP, que fez a ponte com o reitor da universidade que ela ensina, na Carolina do Norte. E aí eu conversei com ele, aceitei, eu ia para Carolina do Norte ou a Flórida, né? Na verdade, eu fechei com a Flórida, que eu queria fazer o programa de doutorado em educação. Mestrado e doutorado em educação. E aí, eles precisam, né? Tem muita oportunidade, principalmente para a área de exatas. Sim. Física nem se fala, sempre tem. Física, engenharia, AI também, área de tecnologia é o que mais tem. Então, não se prendam às bolsas da CAPES, porque as bolsas da CAPES, CNPq, vêm com um porém. Assim como a minha bolsa tinha uma cláusula de que o tempo que você ficava e nos Estados Unidos você tinha que ficar no Brasil, as bolsas da CAPES ela vem com essa diretiva, a maioria delas. Então, se você consegue uma bolsa diretamente da fonte, você pode, você exclui essa cláusula, né, de ter que voltar para o Brasil, e pode ser que você continue e faça carreira. Pode estender, né? E pode estender, ficar por lá. Muito bom. Então é isso aí. Bom, a gente esteve aqui falando com o João, né? Muito obrigado, João. Eu agradeço aqui a estrutura da WhatsApp, aqui, onde a gente gravou aqui esse vídeo. A todo mundo que apoia o nosso canal. Deixa suas considerações finais, por favor. Então, primeiro eu queria agradecer ao Bruno pela oportunidade. Acho que foi um papo bem bacana, né? Muitas informações aqui foram informações que são relevantes para vocês, eu acredito, que vai ajudar vocês a entender um pouquinho sobre a perspectiva de poder estudar fora do Brasil, né? Não só estudar fora, mas também ter uma carreira fora. Muita gente sonha em conhecer outros países, né? Poder internacionalizar a sua mão de obra. E uma coisa que eu queria, se eu pudesse dar uma dica, né, para todo mundo que está assistindo aqui, desenvolva seu inglês. Por quê? Porque inglês é uma língua mundial. Se você tem um inglês, você para de ser uma mão de obra brasileira e passa a ser uma mão de obra mundial. Sim. Você pode aplicar para a universidade do mundo, da China, do Japão, da Europa também. Da Europa. Você deixa de se limitar. O inglês, ele abre muitas portas. Então, foca na sua graduação, ao mesmo tempo foca no inglês. Desenvolve o inglês, cria hábito de estar em contato com a língua no dia a dia, seja através de séries, né, através de música e cursos de inglês também, para te direcionar, para parar os gaps e te dar um norte, né? Porque você tendo o inglês, você consegue ter robustez na sua carreira e assim alçar voos muito maiores. Sim, a mão de obra hoje em dia já não é mais local, o mercado todo já é global. Então isso tem que ser pensado também para o nosso trabalho, né? Quando a gente for buscar uma oportunidade, buscar no mundo todo e não só no Brasil. Exatamente. Muito bom, muito obrigado. E lembre-se, a física fora da escola te leva muito mais longe. Tchau, tchau. Aê, Rafael. Que isso, hein? De primeira, né?